Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. E é muito bom nós estarmos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. E eu quero, mais uma vez, estudar o livro de Tiago. E eu quero falar neste estudo de Tiago sobre o seguinte tema: a fé que trabalha. E eu quero ler Tiago 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé que trabalha. E o livro de Tiago é um livro demais interessante, porque é um livro que fala da prática do Evangelho. O Evangelho não é uma teoria, o Evangelho não é um movimento eclesiástico dentro de um templo. O Evangelho são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que devemos colocar em prática. O Evangelho é a salvação para a vida eterna, quando abrimos nosso coração para Jesus Cristo, e também é um processo de crescimento espiritual, um crescimento moral, físico também, quando nós colocamos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo em prática. E Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele faz uma comparação, uma semelhança muito grande com o Sermão da Montanha, que está em Mateus, a partir do capítulo 5. E aí é muito interessante que quando nós colocamos o tema e o tema do ensino prático e as duas passagens bíblicas, nós vamos ver isso muito bem, né? Então, eu quero fazer isso, né? Falar sobre a fé que trabalha. A fé, ela não é estática. A fé, ela não é uma fé que salva e você não gera frutos do arrependimento, não gera ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa fé em Jesus Cristo não é só um movimento religioso, não é só um movimento de ir a um culto no templo, adorar. Isso é muito bom, isso faz parte da comunhão, mas evangelho é prática, é vida. E é uma das coisas mais difíceis, né? Viver o evangelho com equilíbrio. Não é viver um evangelho liberal, que pode tudo, que nada é errado, ou um evangelho extremamente fanatizado, onde tudo é pecado e tudo não pode. Então, a sabedoria e o segredo, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, é você encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio está em você estudar a palavra de Deus na sua prática. E aí nós vamos ver, né, essa fé que trabalha, fazendo aqui uma comparação. Por exemplo, Tiago fala sobre sempre que encontrar dificuldade em seu caminho, alegre-se. Sempre que encontrar dificuldades em seu caminho, alegre-se, ou seja, busque a alegria. E aí Tiago, ele vai falar lá em Tiago 1:2, que diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações. Olha só, tende grandes alegria quando passares por situações adversas, quando passarem por situações conflitantes, né? Pede ao Senhor para que você não perca a alegria. E aí, Mateus, né? Tiago faz uma comparação com Mateus no Sermão do Monte, quando no mesmo subtema, né, sempre que encontrar dificuldade em seu caminho, alegre-se, ele vai falar em Tiago 5:10 a 12. Olha só: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado é uma palavra que tem uma origem grega chamada Makarios Theos, felizes em Deus, ou seja, alegres em Deus, né? Bem-aventurados, Makarios Theos, ou seja, felizes em Deus, felizes em Deus. Então, ele faz essa comparação, quando passarem por circunstâncias, forem perseguidos
passarem por momentos conflituosos, alegre-se. É difícil, mas precisamos buscar essa alegria no Senhor. Depois, um outro ensino prático que Tiago traz aqui é: quando sua perseverança estiver completamente desenvolvida, você será forte no seu caráter e estará pronto para tudo. Quando a sua perseverança estiver completamente desenvolvida, ou seja, perseverança, ou seja, ser perseverante ali, persistir às vezes anos, se você está no centro da vontade de Deus, às vezes 5 anos, 10 anos, 18 anos, 19 anos numa igreja ali, perseverante, esperando o mover de Deus, esperando, e por mais que às vezes as coisas vão assim, sabe, parece que está indo no sentido contrário, você ali acredita, e aí então o seu caráter ele vai ficar pronto para tudo. E Tiago 1,4, ele diz assim, olha só, irmãos, o que Tiago... tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aí, desculpa, Mateus, ele vai chegar e vai falar a mesma coisa lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 48, que diz assim, olha só, vamos lá no 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O perfeito aqui, que tanto Tiago como Mateus está falando, que Jesus está falando e Mateus escreve, não é perfeito sem pecado, mas buscando a perfeição. E essa busca de perfeição é uma busca de perfeição para ser semelhante a Cristo nos seus ensinamentos e colocar em prática aquilo que ele verdadeiramente nos ensinou. Só um parênteses aqui, se você ouvir um gato miando, é o gato, né, da Rebeca, que desde filhote ele está aqui. E ele fica, eu estou gravando aqui, mas ele fica ali querendo que eu dê atenção a ele, né? Ele me escolheu como dono, então ele fica atrás de mim, assim, miando o tempo todo. Então, não leve em conta não, tá bom? Vamos lá. Depois, outro ensino prático, né? Falando da fé que trabalha, é uma fé que se alegra, é uma fé que é perseverante, mas é uma fé que clama também. Clame a Deus e Ele lhe responderá. Tiago 1,5... diz assim, olha só, Tiago 1,5, ele vai dizer assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E depois, Tiago 5,15, vai dizer assim, olha, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, é interessante aqui que ele está falando para você orar, para você clamar e ele te responderá. Só que eu tenho aprendido, né, nesses anos de pastorado e de cristão e nessa pandemia, eu aprendi que eu tenho que orar entregando tudo 100% nas mãos de Deus. Senhor, está nas tuas mãos, Deus proverá, sabe? O que eu não posso é deixar de falar com Ele, mas eu não posso exigir alguma coisa, eu não posso, às vezes, pedir alguma coisa, não no sentido de não poder pedir, mas pedir com humildade, submetendo à vontade dEle, e não simplesmente, muitas das vezes, exigir ou determinar, como muitas pessoas fazem. Então, o ensinamento clama a Ele, Ele te responderá. Só que às vezes Ele não vai te responder como você deseja que Ele responda. Ele vai te responder conforme a vontade soberana dEle, porque Ele conhece todas as coisas. Depois, o outro ensinamento muito interessante aqui em Tiago, que ele faz uma comparação com o livro de Mateus, o Sermão do Monte, esse aqui, olha. Aqueles que são pobres, que não possuem muito de acordo com os padrões do mundo, devem se alegrar porque Deus os honrou.
ou seja, aqueles que são pobres, ou seja, que não possuem muita coisa material de acordo com os padrões do mundo, né? De acordo com os padrões do mundo. Deus deve se alegrar, porque Deus honrará. Por que isso, irmãos? Porque o padrão do mundo é você ter, consumir, comprar, consumir, comprar, ter. E o que eu falei no domingo passado à noite é sobre este padrão que o mundo te impõe. E às vezes nós ficamos frustrados, né? Porque a pessoa tem uma casa melhor, um carro melhor e tal, mas amém, a gente tem que se alegrar com os irmãos que conseguiram esse padrão e nós temos que nos alegrar por termos um teto, uma roupa para vestir, por termos o alimento, sabe? Essas coisas que devemos pensar. E aí, Tiago, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz algo tremendo, diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, ele está dizendo aqui, porque você às vezes, ao invés de viver o que você tem, agradecer o que você tem, louvar a Deus pelo que você tem, você está reclamando o que você tem e que muitas outras pessoas não têm. Então, nós agradecemos a Deus, sabe? Temos que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado, às vezes, além, né? Não digo além, mas além do que nós merecemos. Então, se Ele nos dá além, é para nós multiplicarmos e darmos para outras pessoas que assim não têm. E pensando sobre isso, Mateus 5, versículo 3 diz assim, olha, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui tem várias traduções, como pobre de espírito, né? A palavra muitas das vezes se refere, pobre de espírito, a aqueles que ainda não, aqueles que reconhecem a sua autossuficiência, ou seja, eu não sou nada, né? Pobre de espírito é aqueles que reconhecem que não pode ser nada se não tiver Jesus Cristo, porque ele mesmo fala em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Pobre de espírito é aqueles que dizem, olha, tudo vem do Senhor, né? Eu estou preparando uma mensagem que eu não sei ainda quando vou terminar de prepará-la, que é justamente a Ele a honra e a glória, né? Eu dormi e sonhei com essa mensagem, o tema tal, e eu estou preparando ela, né? Quando eu digo sonho, né, que seja algo que venha daquela revelação sobrenatural, é porque eu sempre estou pensando em mensagens, ouvir um hino tal, e de repente o Senhor, né, preparou assim aquela mensagem e eu tenho agora que estudar o que Ele me deu. E aí, depois ele vai falando o seguinte, né? Os ensinos práticos, né, do dia a dia. E um outro ensino prático aqui tome cuidado com a ira. Isso pode ser perigoso. Tome cuidado com a ira. Irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Irar, muitas das vezes, é perigoso porque a ira é uma raiva momentânea, mas que ela pode ser agravada, ela pode ser acalentada, e aquela ira vira mágoa, amargura, e vai crescendo, e você tem que cortar, como diz o ditado, o mal pela raiz. E aí, Tiago 1,20, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer no versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É lógico, quando você fica irado, você não pensa na justiça de Deus, você pensa na sua justiça, o quanto você foi enganado, o quanto você foi ludibriado, o quanto você foi... Aí você ira e vai tentar colocar a sua justiça. E a nossa justiça, a humana, ela muitas das vezes é falha. E aí então, Mateus, ele fala algo interessante.
quando ele diz, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu. Ou seja, encolarizar é irar-se sem motivo. E esse sem motivo, muitas das vezes, irmãos, o erro está em nós e nós nos iramos com o nosso irmão, né? E aí, nós vamos continuando aqui a falar, né? Porque a ira é perigoso, nós vimos aqui. Mas depois, Tiago, ele vai falar um outro ensino que é muito interessante, que diz assim, seja misericordioso com os outros, assim como Deus é misericordioso com você. Seja misericordioso com os outros, assim como Deus é misericordioso com você. Tiago, no capítulo 2, verso 13, ele vai dizer o seguinte, olha só o que ele vai dizer, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E somente Deus, em sua misericórdia, pode perdoar nossos pecados. Não podemos receber o perdão como um pagamento por perdoarmos aos outros. Mas quando retemos o perdão dos outros, depois de o termos recebido de Deus, mostramos que não entendemos ou não apreciamos a misericórdia de Deus a nosso favor. Ou seja, nós somos perdoados para perdoar. Nós somos, né, recebidos pelas misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã, e por causa das misericórdias nós somos consumidos, né? Então, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que também precisam de misericórdia, precisam de perdão. E essa é a visão do livro de Tiago, quando ele fala para os judeus cristãos que estavam fora da Palestina, sendo perseguidos pelo Império Romano. E ele fala, olha, não use de ira, não queira colocar sua justiça, clame ao Senhor, Ele te responderá, alegre-se com as dificuldades. Olha só o que ele está falando aqui. Ele está falando para um povo que estava sofrendo, sendo perseguidos. E nós também, né, como cristãos nos dias de hoje, temos muitos cristãos perseguidos. Nós temos, né, no Ministério de Missões, um trabalho, talvez não um trabalho ainda alicerçado, da igreja perseguida. A igreja perseguida são os cristãos que estão trabalhando em países que perseguem literalmente o cristão e não tem assim nenhuma novidade, né? São países onde os cristãos não podem se identificar como cristão. Uma conversão significa você abandonar ou ser abandonado, melhor dizendo, por todos os familiares de outros segmentos religiosos. Então, a igreja perseguida são de líderes, pastores que realmente dão a sua vida pelo Evangelho. São mártires do século XXI, assim como Estevão foi do primeiro século. Então, é muito importante nós avaliarmos, né, isso tudo, porque existem cristãos que, em uma pandemia, estão achando que estão sendo perseguidos. Eu não vi perseguição nenhuma até agora, né? Se existem pessoas que são contra o Evangelho, isso existiu sempre, que o Evangelho é Evangelho. Nós ainda vamos poder, durante muito tempo, é constitucional, está dentro da Constituição brasileira, a liberdade religiosa, você abrir o seu templo, de qualquer segmento que seja, né? Essa liberdade, esse respeito é que nós deveríamos valorizar, respeitando os outros para que nós também sejamos respeitados. Quando aparecem alguns extremistas aí, isso aí é uma gotícula no oceano, porque a maioria das pessoas de todos os segmentos religiosos respeitam um ao outro. Isso é muito importante para dizer. Depois,
ele fala aqui que a sua fé deve se expressar em suas ações. A sua fé deve se expressar em suas ações. Ou seja, é o que nós falamos aqui, é uma fé que trabalha, né? Vocês, outro parênteses aqui, é que meu gato conseguiu entrar. E eu tenho sons aqui, né, ao redor, que às vezes se você ouvir é porque eu não tenho estúdio, um escritório fechado, né? Então, por favor, foca no estudo, não nos ruídos ao redor, tá bom? Sua fé deve se expressar em suas ações. Isso é tremendo. Por quê? Porque às vezes não adianta nós falarmos que somos crentes, cristãos, membros da PIB de Pendotiba, que somos discípulos de Jesus Cristo, se a nossa fé é parada. A nossa fé precisa movimentar-se, a nossa fé precisa movimentar com os nossos dons do serviço, os nossos dons do encorajamento, os nossos dons da hospitalidade, do aconselhamento, os nossos dons na palavra, no ensino, os nossos dons na cura, na pregação da palavra. Existem vários dons que precisam ser colocados aí na praticidade do Evangelho, sempre com amor, porque não adianta eu ter a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, porque nada disso adiantaria. Então, ele fala aqui da fé que trabalha, da fé que anda. E foi o versículo que eu li, Tiago 2, no versículo 14 e 16, que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porque a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se algum de vós lhe disser: ide em paz, e aquecei-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não é? Então, Tiago fala sobre isso, sobre uma fé que trabalha, que ajuda o próximo, não só ajudar no sentido material, mas no sentido emocional, né? Hoje nós temos uma rede de internet aí, né? Redes sociais que pode ser usada aí para encorajar, para mandar vídeos alegres, vídeos com ensinamentos da palavra, né? Vídeos que você ri. É muito bom isso, né? Então, isso é uma fé que está tentando alegrar as pessoas dentro da hora certa, do momento certo, né? E aí, Tiago fala isso, e Mateus, lá no capítulo 7, olha só, Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21, 23, ele vai dizer o seguinte, olha só, vamos lá falando sobre a fé. Mateus 7, 21 e 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus está falando sobre isso, né? Mateus está falando que o reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. E aí ele então vai dizer: muitos me dirão naqueles dias: Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz muitas maravilhas. Ele vai dizer: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe por quê? Fez para a honra e glória dele. Fez para a honra e glória do nome dele, e não honra e glória do nome do Senhor, para ajudar o próximo a ter as cargas aliviadas na sua jornada desse mundo. Então é importante nós pensarmos isso. Depois, Tiago e Mateus, pegando o sermão da bem-aventurança, ele vai dizer o seguinte, olha: bem-aventurados os pacificadores, eles plantam a paz e colhem uma colheita de bondade. Bem-aventurados os pacificadores, eles plantam a paz e colhem colheitas de bondade. Irmãos, nós precisamos promover a paz, não é?
Em um mundo hoje tão polarizado, tão politicamente extremos, né? E todos os sentidos, não é só político, não. Nós estamos nos extremos, né? Existem grupos extremistas dos dois lados, mas precisa existir aqueles que constroem ponte, não é que fique ali fomentando mais brigas, intrigas, sabe? Nós precisamos ser aqueles que tragam equilíbrio, tá? Que seja o pacificador, aquele que vem trazendo uma palavra, você então, com sabedoria, que você pediu a Deus e Deus vai te dar, Deus nos vai dar, e aí então nós vamos conseguindo chegar ali a uma conciliação, uma reconciliação. E Tiago, ele diz o seguinte, olha, Tiago 3, 17 e 18. Tiago 3, 17 e 18 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. E aí, vamos lá em Mateus 5,9, no Sermão do Monte, outra vez, nas Beatitudes, né? Quando diz assim, Tiago 5,9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deixa eu pegar aqui o livro de Mateus, que eu estou saindo da tela. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, esse é o nosso dever, essa é a nossa visão, tá? É ser pacificador e não aquele que vai levantar os gravetos para jogar mais lenha na fogueira. Não, nós somos aqueles que carregam um balde d'água para apagar a fogueira, né? Essa deve ser a visão de todo cristão. E aí, Tiago vai novamente falar da praticidade aí, da amizade com o mundo que nos torna inimigos de Deus. A amizade do mundo. Eu falei no domingo passado dos 3 tipos de mundo, né? O cosmos, que é o planeta Terra, onde está a montanha, mar, fauna, flora e tal. Você tem o mundo no sentido da humanidade, os homens, né? Quando Deus diz, porque Deus amou o mundo, né? Então está falando das pessoas que habitam o mundo. E depois você tem o mundo, o sistema do mundo, ou seja, esse sistema que jaz no maligno, esse sistema que projeta coisas que levam o cristão muitas das vezes para longe de Deus, né? Tem coisas boas no sistema, mas devem ser feitas com equilíbrio e não esquecendo que o nosso reino não é nesta terra, mas é o reino celestial e os padrões devem ser o reino celestial. E aí então, Tiago 4,4, ele vai dizer o seguinte, olha só, o que Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está falando do sistema. E adúlteros e adúlteras aqui está falando daqueles que traem Deus em detrimento ao mundo, entendeu? É como se você tivesse casado, entre aspas, com Deus e traísse Deus em relação ao mundo. Esse adúltero aqui está falando nesse sentido, e não no sentido do relacionamento afetivo, que a gente tem que tomar cuidado para não errar aí as figuras de linguagem que a Bíblia apresenta. Então, é muito importante nós buscarmos o equilíbrio do sistema. Primeiro, tudo que nos oferece como sistema do mundo, a gente tem que parar e ver, peraí, isso me favorece, isso vai favorecer o reino de Deus, isso não vai me deixar vaidoso, isso não vai me deixar ganancioso, isso não vai me deixar... Então, nós temos que realmente projetar, não que você não pode viver sem um sistema, porque você vive nesse mundo, mas tem que pensar, eu não pertenço a esse mundo. Então, isso é deveras importante.
Depois ele vai trazer um outro ensinamento aqui. Quando você se humilhar e perceber sua dependência em relação a Deus, ele te exaltará. Quando nós nos humilhamos e descobrimos, ou seja, e percebemos a nossa dependência em relação ao Senhor, Deus nos exaltará. E isso é muito difícil, né? Você se humilhar perante a potente mão de Deus e perceber a dependência dele, a total dependência, dependência em todos os sentidos da vida, dependência desde que você acorda até a hora que você dorme. E eu tenho, de um tempo para cá, aprendido muito isso, né? Porque quando você fica dependente muito de você e dependente dos homens, não que nós não sejamos dependentes dessas esferas, mas elas não podem ser a primazia, não podem ser os primeiros, né? O Senhor tem que ser o primeiro. E muitas das vezes nós esquecemos disso, que o dia, a hora, tudo está sob o controle deste Deus maravilhoso. E aí ele diz o seguinte em Tiago 4,10, que é um verso tremendo, quando ele diz assim, olha, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhar vem da palavra humus, ou seja, terra, né? Se lançar o rosto em terra e dizer, Senhor, eu sou terra, eu sou pó e o Senhor é Deus. Sabe? É essa a figura de linguagem muito interessante aqui. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. É Deus que nos exalta, é Deus que nos coloca em lugares altos. E Deus só nos coloca em lugares altos quando nós reconhecemos que veio dele, por ele e para ele. E aí, Mateus, ele vai falar a mesma coisa em Mateus 5, 3 e 4, né? Mateus 5, 3 e 4, quando diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Então veja bem aí que figura de linguagem bonita. Depois, o tempo está indo embora, né? Eu quero esgotar esse assunto. Não falemos mal um dos outros. Se o fizermos, estaremos criticando a lei de Deus. Não falemos mal um dos outros, porque se estivermos fazendo isso, nós estamos criticando a lei de Deus, a palavra de Deus. Isso é muito forte, por isso que a gente tem que vigiar quando a gente começa a comentar, a falar, a criticar a vida de alguém. E diz assim, Tiago 4,11, olha só. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, é importante nós pensarmos isso, né, irmão? Não falei mal uns dos outros, né? Como diz Davi no Salmos 141, versículo 3, Senhor, coloque uma guarda diante dos meus lábios, né? Ou seja, para que eu possa vigiar, para que eu possa refletir quando eu estiver comentando ou criticando alguém. E aí, Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, ele vai falar a mesma coisa. Olha só que interessante. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, né? Um argueiro, um cisco, e trave é um pedaço de madeira maior. Então, ele está dizendo assim, não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui é muito importante. E já quase chegando para o final aqui dos tópicos, ele vai falar o seguinte, né? O outro ensino que ele diz na nossa praticidade de vida é: os tesouros do mundo apodrecerão e serão comidos pelas traças. Armazene tesouros eternos nos céus.
Ou seja, os tesouros do mundo apodrecem, acaba, né? A gente às vezes se desgasta tanto com as coisas materiais, juntando, e no final a gente não leva nada disso e ninguém vai lembrar de nenhum de nós pelas coisas que nós conquistamos materialmente. Vão lembrar pelas formas como nós agíamos, como nós trabalhávamos com o nosso próximo, como nós nos relacionávamos, né? É isso que realmente vai valer. E Mateus, no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer o seguinte, olha só, sobre isso, ele vai falar o seguinte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, né? E Tiago, ele vai falar no capítulo 5, no versículo 2 e 3, olha só, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Tiago, parece até que foi Tiago que escreveu Mateus, mas não foi, né? Tiago, ele coloca em prática tudo aquilo que Jesus colocou lá no sermão da bem-aventurança e ele replica, ou seja, ele traz novamente para os irmãos que estavam ali sofrendo perseguição. Penúltimo ensinamento aqui de Tiago e Mateus seja paciente no sofrimento, assim como os profetas de Deus foram pacientes. Eu falei sobre esse tópico mais aprofundadamente nos últimos estudos aí, deve estar gravado aí no nosso canal da PIB de Pendotiba. E Tiago 5,10 diz assim, seja paciente no sofrimento como os profetas de Deus foram, né? Como outros irmãos foram. E ele diz, Tiago 5,10, quando ele diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tá? E aí, quando você vai em Mateus 5,12, nós vamos encontrar o seguinte, olha, Mateus 5, versículo 12, que diz assim, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, tá? Isso é muito importante. Bem, o gato chegou aqui, né? Tá aqui do meu lado agora. Então, eu já estou terminando, tá? Que ele já está aqui meio aborrecido, né? Acho que até ele já termina logo. E por último, seja honesto em seu modo de falar. Diga apenas um simples sim ou não para não pecar. Seja simples, né? No seu modo de falar. Diga sim ou não, né? Lembrei agora da CPI da Covid, que o relator faz a pergunta à testemunha ali, ele tem que falar sim ou não, sim ou não. Se ela aumenta, não, só quero sim ou não, né? Então, às vezes, o sim precisa ser um explicativo e o não também, mas às vezes, muitas das vezes, é melhor falar só sim e não para não trazer maiores problemas, tá? Deixa eu pensar aqui em Tiago 5,12, diz assim, ó, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Isso é Tiago, né? Aí quando você vai lá em Mateus 5,12, olha o que diz aqui, Mateus 5,12. Eu estou aqui controlando o gato, irmãos, desculpem. Mateus 5,12, quando diz o seguinte, não, 5,33, 37, que diz assim, olha, 5,33, 37. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo
que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, e nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, né? Então, seja honesto no seu modo de falar, né? Diga sempre sim, sim, não, não. No versículo 37, diz assim, ó, Mateus 5, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Tiago, ele traz Mateus, né, para a praticidade. Aliás, o sermão da bem-aventurança nada mais é do que verdadeiramente a praticidade do cristão. Então, eu quero terminar, né, dizendo para que você possa, nós, né, nos esforçarmos e colocarmos em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? E é muito legal quando a gente descobre na Bíblia que ela fala uma linguagem só, ela fala uma palavra só. Você pega Mateus, né? E depois você pega Tiago e vai descobrir que Tiago ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou falando o que Jesus Cristo falou. E nós devemos continuar falando o que Jesus Cristo falou. Você vê que Tiago não muda vírgula, não muda ponto, não muda nada. É isso aqui, porque o Evangelho ele é verdadeiro, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que Deus te abençoe e que você possa colocar em prática essa fé que trabalha. E essa fé que trabalha é essa fé que está circulando, essa fé que está em movimento, essa fé que está ensinando a palavra de Deus, muitas das vezes com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Que Deus abençoe você e tenha um restante de semana na presença do Senhor e que você possa continuar se alegrando em Deus e colocando tudo nas mãos do Senhor, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e tenha um restante de semana na presença do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos trazido, Senhor Deus, ensinamentos tremendos para que possamos viver de uma maneira que te agrade e de uma maneira que venhamos a proclamar e a promover o reino de Deus na terra. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos que têm sido curados pelo Senhor, através, Senhor Deus, da Tua unção, através da Tua cura e através, Senhor Deus, das orações e através também, Senhor Jesus Cristo, da Tua providência tremenda e divina. Ó Pai, muito obrigado, porque ao colocarmos 100% as pessoas, nossos pedidos nas mãos do Senhor, aguardamos com paciência e humildade, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Abençoe, Pai, e conforte aqueles enlutados e que o Senhor possa agir com providência no mundo, no nosso Brasil, para que venhamos a passar por esse período ainda tão conturbado, tão cheio de informações dúbias, mas nós vamos confiar somente no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo e nos dê um restante de dia e de semana na Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa se inscrever ainda hoje mais não, né? Mas amanhã e sexta-feira para os nossos cultos presenciais, né? Vamos retornando gradativamente à casa do Senhor, porque a casa do Senhor é segurança, irmãos, tá? Pelo menos na PIB de Pendotiba, a gente tem obedecido os protocolos, a gente tem obedecido todos os requisitos e contamos com a sua presença, porque é sempre bom. O culto online é maravilhoso, mas é sempre bom nós estarmos em comunhão. Esperamos a melhora da pandemia, esperamos a vacinação em massa, para que possamos voltar também com os cultos quarta-feira, tá certo? Que Deus abençoe e que Jesus Cristo seja o Senhor, Salvador e Rei das nossas vidas. Fique na paz.